Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. Nessa edição, estaremos abordando a questão da Receita Federal, que aqui no Brasil, ela lançou agora no mês de julho o CNPJ alfanumérico. Vamos saber o porquê. Vamos também falar de casa própria, que continua sendo um dos maiores sonhos dos brasileiros em geral. Estaremos abordando também uma questão de terremotos que tivemos aí na Venezuela, mas especialmente sobre um engenheiro no Espírito Santo que construiu uma casa projetada para resistir a tremores de terra. Tudo isso e outras informações você vai acompanhar nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando de uma de nossas manchetes, o crescimento então do número de empresas aqui no Brasil. Com isso cresce também o CNPJ, que é o CPF de uma empresa e está praticamente se esgotando aqui no Brasil. Por esse motivo, a Receita Federal lançou agora no mês de julho o CNPJ alfanumérico, que justamente combina letras e números para essas novas inscrições a partir de agora. Vamos observar. Segundo a Receita Federal, já são quase 60 milhões de CNPJs em todo o país. E com essa combinação que a gente tem hoje apenas de números, também, segundo a Receita, em pouco tempo já não seria possível criar novas combinações para os CNPJs. Por isso, então, a necessidade de um novo formato. Então, agora, a partir de julho, os CNPJs começarão a ser emitidos com números e também com letras. Isso abre espaço também para a implementação da reforma tributária, para a modernização do sistema tributário brasileiro, porque esse novo CNPJ vai permitir a implementação daqueles 2 tributos que vão incidir sobre o consumo, substituindo todos os demais e simplificando então todo o sistema. O que é que muda para as empresas que já têm CNPJ? Absolutamente nada, inclusive no que se refere ao CNPJ cadastrado junto aos bancos para fazer aquela chave Pix. Então, continua tudo igual. Só as novas empresas, quando forem emitir um CNPJ, aí sim, para elas, o CNPJ, a partir de agora, vai conter números e letras. E para as empresas que têm esse CNPJ tradicional só de números e que forem emitir CNPJ para as filiais, aí sim, esses novos CNPJs também vão ser compostos por letras e números. Acompanhe, veja agora como é que funciona, como é que vai ficar esse novo CNPJ. Segundo a Receita, a emissão do CNPJ com letras começa no mês que vem e de forma gradual. Apenas as novas inscrições vão receber o CNPJ com letras, o formato alfanumérico. O CNPJ vai continuar do mesmo tamanho, mas passa a ter letras e números nas primeiras posições. Então, os atuais 14 caracteres continuam mantidos, só que permitindo letras nos 12 primeiros. Já os 2 dígitos verificadores continuam sendo numéricos. Para os atuais CNPJs, nada muda. E atenção, a Receita Federal recomenda a atualização dos sistemas para um novo formato para evitar contratempos. E continuamos falando de empresas, porque o número de empresas tem crescido nesses últimos anos aqui no país, principalmente as empresas de pequeno porte, significando então que cresceu também a quantidade de pessoas empregadas. E esses dados são de uma pesquisa do IBGE. Vamos confirmar essa informação. A taxa de desemprego está no nível mais baixo já registrado. E uma das explicações está numa pesquisa do IBGE divulgada nesta quinta-feira. Ela mostra que o Brasil chegou a 10 milhões e 600 mil empresas e organizações ativas em 2024, um crescimento de 12,5% em relação a 2022. Como consequência, o país passou a marca de 54 milhões de assalariados, uma alta de quase 8% em 2 anos. O que a gente observa, principalmente nesse período pós-pandemia, é que, de fato, a gente teve uma recuperação econômica muito forte. Se a gente pegar o crescimento dos últimos anos, ali já fim da pandemia, 2022, 2023, 2024 e também 2025, são anos de crescimento acima de 3%. Então, isso faz com que a nossa economia tenha reagido de maneira muito positiva nesse período pós-pandemia. E o principal motor para o mercado de trabalho, até para a geração de empresas também, o nascimento de empresas, é a atividade econômica.
Mais de 7 em cada 10 trabalhadores estão na iniciativa privada, 21,5% no setor público e 7% está ocupada nas entidades sem fins lucrativos, como associações, ONGs, sindicatos e fundações. O salário médio mensal dos trabalhadores ficou perto dos R$ 4.000 em 2024, um valor quase igual ao do ano anterior. No setor público, ele é um pouco maior, R$ 5.400. Uma em cada 5 pessoas trabalha no comércio e na reparação de carros e motos. O mercado ganhou mais de 1 milhão de pessoas com ensino superior. Isso significa mais gente especializada, com capacidade de ganhar mais. Quem tem um diploma universitário recebe quase o triplo de quem não tem. Mas um dado chama a atenção. A média salarial desse grupo mais escolarizado não tem crescido. Pelo contrário, de 2023 para 2024, o valor caiu quase 1%. Para o economista da FGV, o aumento dos salários passa por criar um ambiente de negócios melhor para as empresas. Um exemplo é a reforma tributária que já está em andamento, né? Fazer com que ela possa ser cada vez mais aplicada e fazer com que as empresas tenham menos custo mais reduzo, que as empresas consigam contratar cada vez mais com custo menor e também gerar mais riqueza. Os profissionais mais bem pagos do Brasil trabalham em organismos internacionais, que recebem, em média, perto de R$ 10.000. Depois vem os trabalhadores do setor de eletricidade e gás e os de empresas financeiras, seguros e serviços relacionados. Vamos agora falar de saúde, é a questão da lesão medular. Para milhares de pessoas que, inclusive, convivem com esta lesão, a ciência busca novas possibilidades, inclusive de tratamento. E uma pesquisa brasileira desenvolvida ao longo de 25 anos está investigando uma substância que é capaz de estimular a regeneração da medula espinhal. De um outro lado, especialistas estão cobrando avanços nesses testes necessários para verificarem a potência, então, desta terapia. Vamos acompanhar. Este ano, o Brasil acompanhou a história de Bruno, um paciente tetraplégico que atribui ter voltado a andar após receber o tratamento experimental com a polilaminina. A aplicação da substância foi com menos de 24 horas de quando ele lesionou a medula em um acidente de carro. Sou independente, eu consigo dirigir um carro, eu consigo tomar banho, eu consigo me alimentar sozinho. Então, tudo isso graças à polilaminina e graças a todos os médicos que me ajudaram ali na minha recuperação. O caso despertou esperança em milhares de pessoas com lesão medular, que intensificou após a Anvisa autorizar em janeiro a primeira de 3 fases dos estudos clínicos com o medicamento. Nesta etapa, os pesquisadores avaliam a segurança da polilaminina e não a eficácia do tratamento. Mas até agora ainda não houve a inclusão do primeiro paciente no estudo. Então não é a Anvisa aprova e começa. Então isso passou, são várias instituições envolvidas. Então passou na primeira, passou na segunda, voltou para a primeira. Então é uma questão mesmo de fluxo. Eu espero que isso ande rápido agora. Mas há pacientes recebendo a polilaminina. Por causa da repercussão, eles buscam o chamado uso compassivo do medicamento. Nessa modalidade regulamentada pela Anvisa, é possível ao médico fazer uma solicitação à empresa ou à justiça para o uso de um tratamento experimental. Até o momento, 80 pacientes foram autorizados a receber o tratamento por meio do uso compassivo. Nessa modalidade, o laboratório precisa concordar em fornecer gratuitamente o medicamento e acompanhar a evolução dos pacientes. Mesmo assim, esses casos não fazem parte dos estudos clínicos e, por isso, não são considerados na avaliação científica sobre a eficácia ou não da polilaminina. O laboratório Cristália, responsável pela produção da polilaminina, não estimula o uso compassivo do medicamento por causa da ausência de estudos conclusivos. Mesmo assim, a empresa vem atendendo solicitações que se enquadram nos protocolos exigidos e em pacientes que possam receber a medicação em até 72 horas após a lesão. O médico do paciente que tem que solicitar, porque ele vê nessa terapia, na polilaminina, uma esperança para o paciente dele. E através dessa vontade, com um parecer médico, ele nos solicita através do nosso saque. Uma das principais dúvidas de quem usa cadeira de rodas há anos é se o tratamento também poderá beneficiar
pacientes com lesão medular antiga. A polilaminina tem 2 efeitos. Um efeito é salvar os neurônios que estão morrendo e o outro é fazer crescer o fio de novo dos que foram cortados. Então, se você trata na hora, tem 2 efeitos. Se você tratar depois, só tem um. Então, pela que a gente imagina, vai funcionar melhor para quem tem lesão imediatamente. Vamos agora falar de outro assunto, que é a casa própria, que continua sendo um dos maiores sonhos de muitos brasileiros. Uma pesquisa da Datafolha está mostrando que 87% da população tem esse desejo de conquistar um imóvel próprio. O objetivo, inclusive, aparece à frente de outros projetos de vida. Inclusive, você vai conferir o sonho que está mobilizando famílias em diferentes realidades do país. Reportagem, inclusive da TV, é do Espírito Santo. Vamos acompanhar. Morro do Quadro, Vitória. Uma casa sem reboco, com parte da estrutura aberta, exposta ao tempo. No lugar das portas, pedaços de pano improvisados. Essa era a casa em que Robson vivia ao lado do pai e 4 irmãos. Reformá-la, para a família, sempre foi um sonho. Ia demorar para nós reconstruir isso tudo aqui como está hoje. Ia demorar, mas uma hora ia chegar. Mas eles conseguiram adiantar muito mais isso. E eu sou eternamente grato por isso. Nada mais fé não faltava, tinha gratidão. Cria da comunidade, o rapper César MC visitou a casa para entregar um kit de barbeiro para o irmão mais velho do Robson. Ele viu a situação e pediu ajuda por eles. O Serenata de Favela, projeto social que atua na região, entrou na parada e conseguiu o apoio de uma construtora. O projeto saiu do papel e foi entregue para a família. Olha só a diferença. Mas era E para esses jovens, a realização do sonho da casa reformada representa mais do que o bem-estar e a segurança em si. Representa também novos caminhos a serem percorridos, um horizonte de novas possibilidades para serem aproveitadas. Era tudo meio que corrido na minha mente, mas agora eu acho que eu vou conseguir sentar para estudar melhor. O que eu mais quero mesmo é trabalhar, prosperar na vida e ver meus irmãos crescer bem. A casa própria, segundo o Datafolha, continua sendo apenas um sonho para 87% da população brasileira. O déficit habitacional é um grande desafio no país e dados mostram que faltam mais de 6 milhões de moradias para suprir a demanda da população. Para o Serenata de Favela, a expectativa é de que a história com o final feliz da família do Robson possa ganhar novas páginas, envolvendo outras famílias da comunidade. Existem oportunidades, existem os grandes projetos, existem todas as políticas públicas de todos os lados, mas não tem que ter estrutura para isso. Então, para ele estudar, como é que ele vai estudar? Que ambiente é esse? Que espaço que ele tem? Quando a gente entrega a Casa 1 junto com a construtora, que foi o parceiro master, né, que foi o Joacir, a gente assinaliza Casa 1, já sentindo essa coisa que tem uma fila de casas à espera de viver. É isso que a gente conseguiu viver, que é algo realmente extraordinário. Para quem consegue realizar esse sonho, fica um sentimento difícil de expressar com palavras. Mas para jovens que já passaram por tanta coisa, bom, não tem nada que seja impossível. Gratidão, amor, realização. Vamos agora falar de longevidade. E qual é o segredo, então, para ter uma vida tão longa? Observe nessa informação dessas 3 irmãs brasileiras com idade entre 103 e 109 anos, que estão ajudando cientistas a buscar justamente essas respostas. Elas que são conhecidas como o trio de irmãs mais longevo do mundo, estão participando de uma pesquisa da Universidade de São Paulo, que está investigando a relação entre genética e a longevidade. Vamos observar. O que explica uma vida que ultrapassa os 100 anos com lucidez e disposição? Essa é a pergunta que cientistas da Universidade de São Paulo tentam responder ao estudar 3 irmãs que somam juntas 316 anos de vida. Reconhecidas pelo Guinness World Records como o trio de irmãs mais longevo do mundo, Levita, de 109 anos, Zoraide, de 104 e Zulina, de 103, receberam a visita dos pesquisadores em casa no Rio de Janeiro.
A partir do exame de DNA, a gente procura os genes protetores. Tá? E a gente sabe que são vários, não é um só. Então, quanto mais pessoas a gente tiver que passam dos 100 anos e principalmente famílias com vários centenários, maior vai ser a precisão da pesquisa no sentido de identificar esses genes de longevidade. Além da genética, as irmãs acreditam que os hábitos de vida também ajudaram a construir essa história. Para Zoraide, o cuidado começa nos primeiros anos de vida. O segredo vem desde o nascimento. O principal, a alimentação materna, que é importante demais. E a minha mãe, que era uma mulher que vivia para a família, ela amamentava até não poder mais, até entrar na outra alimentação. E a outra alimentação ela fazia em casa, com tudo plantado em casa. Zulina guarda lembranças de uma infância em contato com a natureza, muito diferente da rotina das grandes cidades de hoje. A lembrança é que a gente ia para o rio, de pote na cabeça, aquele tempo, né? E nadava muito, pegava onda, a pegar peixe, depois ia cozinhar o peixe e depois ia de caranguejo, pirão de caranguejo, muito bom. É isso que a gente tá aqui. Porque tudo era bom, tudo fresco, não tinha geladeira não. As amostras de sangue coletadas farão parte de um estudo que busca identificar características genéticas capazes de proteger o organismo contra doenças e os efeitos do envelhecimento. Durante a coleta, a conversa revelou que a longevidade pode vir de família. Nós vamos fazer uma análise do seu DNA, da sua genética. Vamos ver aquilo que você herdou dos seus pais. Pode deixar. A sua mãe viveu até os 100 anos, né? Viveu 100 anos. Então deve ter herdado os genes da longevidade, que é isso que nós queremos estudar. Viu que sangue bom? Sangue ótimo. E se a ciência busca respostas nos genes, as irmãs apontam outro ingrediente para uma vida longa: a convivência familiar. Ainda hoje você vê, a gente tá unida, né? Se mordendo uma com a outra de vez em quando. De vez em quando a gente discute, mas tudo bem. A mais velha das três, Levita, resume mais de um século de história em poucas palavras. Eu tive uma infância boa, e adolescente também. Até hoje é bom, não vou reclamar, né? Enquanto a ciência tenta decifrar os segredos da longevidade, as três irmãs seguem dando uma lição que vai muito além da genética: a de que uma vida longa também é feita de afeto, memórias e boas histórias para contar. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos então mudar de assunto e falar da desigualdade aqui em São Paulo. Inclusive, o mapa, ele reforça que os bairros mais afastados do centro são os que têm a pior qualidade de vida. Essa pesquisa ela foi realizada há 10 anos pelo Instituto Cidades Sustentáveis. E a partir então desses indicadores, como segurança, saúde e mobilidade, esse mapa serve para orientar as políticas públicas existentes em São Paulo. Vamos observar. Aqui na Brasilândia, na zona norte da capital paulista, 1 em cada 4 pessoas vive em favelas. O índice de homicídios também é um dos mais altos da cidade. Mais de 12 mortes a cada 100 mil habitantes. Milton é serralheiro, vive aqui desde que nasceu. Viu muitas melhorias, como o asfaltamento das ruas e a chegada de hospitais e escolas. Mas lamenta que a violência esteja presente e que muitos vizinhos vivam em moradias precárias. 2 ruas abaixo ali, você entra ali, você vê a precariedade, as casas em cima de córrego, né? Esgoto a céu aberto. E é aqui. Se a gente subir, por exemplo, se a gente subir lá na tribo, lá em cima, que é o lugar que tem lá, você vai ver que tem gente morando praticamente dentro de valas, entendeu? Com madeiras cobertas. A
Brasilândia, na zona norte da cidade de São Paulo, é o bairro com a pior qualidade de vida, segundo o Instituto Cidades Sustentáveis, que realiza anualmente o Mapa da Desigualdade. Um dos indicadores que resumem essa situação é a idade média ao morrer, que por aqui é de 64 anos. Na Consolação, localidade melhor colocada no ranking, são 16 anos a mais. Por lá, a idade média ao morrer é de 80 anos. O mapa da desigualdade é feito a partir de 50 indicadores como educação e segurança. No topo da qualidade de vida estão os bairros do Centro Expandido, Consolação, Moema e Alto de Pinheiros. Na lanterna, junto à Brasilândia, estão os bairros periféricos, Cidade Ademar e Vila Medeiros. Os indicadores não são novos e têm se mantido ao longo dos anos. Nós temos, em épocas de eleição, um investimento exagerado, eu diria, em pavimentação. Porque a pavimentação aparece, porque a pavimentação as pessoas veem e isso dá retorno em termos de votos. E isso em detrimento a investimentos, por exemplo, para a redução dos problemas das questões ambientais, das enchentes, por exemplo, na cidade. O que a gente verifica é que os interesses ainda privados acabam prevalecendo sobre os interesses públicos, o que adia, eu diria, as decisões, as tomadas de decisão para a redução das desigualdades. E voltamos agora a falar um pouquinho de saúde, mas da questão de festas juninas, porque nessas épocas fazem fogueiras, né? Também fogos de artifício são soltos e há muita festa e celebração, mas também há um alerta que acaba acendendo para os riscos de queimaduras. Muito importante esse alerta porque, segundo o próprio SUS, mais de 14 mil crianças e adolescentes nos últimos anos, a maioria dos casos acontece dentro de casa e pode ser evitada com medidas simples de prevenção. Então preste atenção, porque a maioria das crianças tem sido afetada com esse tipo de incidente que causa dores e prejuízo para as famílias. Entre 2024 e 2025, o SUS registrou quase 14 mil internações de jovens por queimaduras graves. O dado mais preocupante é que mais da metade dessas vítimas são crianças com menos de 5 anos. É uma fase em que elas estão explorando o mundo, mas ainda não entendem o perigo de uma panela quente ou de uma fogueira. No ano passado, São Paulo e Paraná foram os estados com mais registros, mas o risco está em todo o país. Teoricamente, mais de 50% das queimaduras acontecem. E não é só festa junina, porque é o frio e mais as férias escolares. É uma associação de coisas, né? Claro que a festa junina, pela quantidade de fogueira e as bombas, né? Piora. Neste mês, com as festas juninas, o cuidado precisa ser redobrado com os tradicionais fogos de artifício e as fogueiras. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal reforça que não existe artefato totalmente seguro para crianças e que a supervisão deve ser constante. Até mesmo aquele pequeno que chama de estalinho, né? Um estalo, que ele joga e dá um estalinho, aquele lá é o que as crianças podem usar. Portanto, exige um cuidado, porque se a criança jogar ele no olho da outra criança, ela pode ter uma pequena lesão no globo ocular da outra criança. Se fizer uma fogueira que ela fique isolada com uma proteção para que as crianças não cheguem até lá, e as crianças devem estar sempre monitoradas. Se o acidente acontecer, o recomendado é manter a calma, mas agir rápido e nada de receitas caseiras. A única coisa que é recomendado utilizar no caso de queimaduras é água em abundância, lavar com água fria somente. Não deve ser gelo nem água gelada. Nenhum tipo de substância, nem pasta de dente, nem clara de ovo, nem borra de café, nada disso vai ajudar. Pelo contrário, pode agravar a situação da queimadura. Observar a gravidade da lesão também é importante para saber como agir. Se uma queimadura for pequena, coisa mínima, perceptível, que se trata apenas de uma vermelhidão, por exemplo, não precisa ter um direcionamento de hospital ou corpo de bombeiros, apenas lavar com água fria, manter observando. Porém, se a queimadura for maior, tiver bolhas, for do tamanho da palma de uma mão, ou se for queimaduras no rosto, ou nas genitálias, ou nos pés, aí sim requer um cuidado hospitalar. No dia a dia, cabos de panela devem ficar sempre virados para dentro do fogão e produtos inflamáveis como álcool
bem longe do alcance dos pequenos. Nas festas, o isolamento das fogueiras e o cuidado com a euforia do momento garantem que a celebração termine bem. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala do pagamento da dívida que motivou a ação de despejo, que não impede a rescisão por atraso durante o processo. Vamos observar que isso aí é uma coisa importante, que quer dizer que você despejando a pessoa, mas você também pode aí cancelar o contrato de moradia com aquela pessoa. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém rescisão de contrato de locação e despejo de inquilino que atrasou repetidamente o pagamento dos aluguéis. Por unanimidade, o colegiado decidiu que o pagamento da dívida que deu origem à ação de despejo não impede a rescisão do contrato quando o locatário persiste em atrasos recorrentes durante a tramitação do processo. O caso chegou ao STJ após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecer que o inquilino continuou pagando os aluguéis com atraso, mesmo depois de quitar os débitos cobrados no início da ação. No recurso, o locatário sustentou que havia regularizado a situação e que a decisão teria ultrapassado os limites do pedido feito pela locadora. Relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, destacou que a ação de despejo não se limita à desocupação do imóvel, tendo como consequência jurídica o desfazimento da relação contratual entre o locador e locatário. Segundo a ministra, a lei garante ao inquilino a possibilidade de evitar o despejo por meio da quitação da dívida, mas esse mecanismo não pode ser utilizado de forma repetida para justificar o descumprimento das obrigações contratuais. Para o colegiado, a inadimplência constante ao longo do processo afasta a caracterização de regularização da mora e autoriza a rescisão do contrato e o despejo. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Então, além do Momento Jurídico, nós temos também agora Consulte ao Doutor. Consulte ao Doutor. E no Consulte ao Doutor, vamos falar sobre o STJ, que decidiu que plano de saúde deve, inclusive, cobrir cirurgia robótica para câncer de próstata, mesmo fora do rol da ANS. Vamos observar. Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve cobrir cirurgia robótica para tratamento de câncer de próstata. Por unanimidade, o colegiado entendeu que a operadora de plano de saúde deve custear a cirurgia robótica recomendada pelo médico, mesmo sem previsão expressa no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Esse médico cirurgião explica como funciona e a importância desse tipo de cirurgia para determinados tratamentos. Nós acoplamos esses instrumentos e a câmera a vários braços robóticos que têm um manejo, uma movimentação mais perfeita em termos de replicar os movimentos que nós fazemos aqui fora do abdômen do paciente. Nós não temos mais volta para isso daí. É só que vai exigir um tempo de maturidade e, naturalmente, questões contratuais entre as plataformas robóticas, operadoras de saúde, os hospitais que oferecem esse serviço, e a transferência de custo disso daí para os usuários de convênio. Na origem do caso, o beneficiário ajuizou a ação contra a operadora do plano de saúde para obter a cobertura da cirurgia indicada pelo médico. O autor requereu o ressarcimento de despesas médicas e consultas, bem como indenização por danos morais. Em primeira instância, a operadora foi condenada a ressarcir as despesas com a cirurgia e a custear o tratamento. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou a decisão ao entender que a obrigação de cobertura estaria limitada aos procedimentos previstos no rol da ANS. O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, destacou que a jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal admite em situações excepcionais a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que sejam observados os critérios técnicos estabelecidos pelas cortes superiores.
Segundo o ministro, o Tribunal Estadual reconheceu a condição clínica do paciente e as vantagens da técnica robótica, mas afastou a obrigação de cobertura. Para a quarta turma, esse entendimento diverge da atual jurisprudência. Com a decisão, a operadora deverá ressarcir os valores gastos com a cirurgia. Já a análise sobre eventual dano moral voltará ao tribunal de origem. Vamos agora mudar de assunto e falar das chuvas no Ceará, que são intensas, registradas inclusive no primeiro semestre desse ano naquela região, e que fazem com que um dos reservatórios mais conhecidos sangrasse. Isso são os açudes, que acabam sangrando em forma de encher-se de água, porque chove bastante. E para aquela região, inclusive, é um alívio, porque lá é região do sertão. E acaba movimentando também a economia. Um exemplo disso está em Oroz. A equipe da TV Ceará foi conferir de perto o impacto do segundo maior reservatório do estado, que além de garantir abastecimento, também consolida-se como um ponto de turismo e também como uma fonte de renda para muitos. Vamos observar. As chuvas no Ceará são sempre bem-vindas. E na cidade de Oroz, então, é motivo para festa, ponto turístico e sustento para os comerciantes locais. Esse açude agora está sangrando para a gente, é assim uma alegria imensa. E além de ver ele sangrando e ser uma imagem muito bonita, a renda que traz para a gente, né? Vem muita gente de fora, de São Paulo. Sempre o pessoal para aqui, né? Toma uma água de coco, toma um café, vem com as crianças, como um bolinho com café. Voltar e revisitar as belezas da Terra do Sol. O Manuel trouxe a família paulista e aproveitou o clima de São João na cidade para ver de perto esse grande símbolo de segurança hídrica do sertão nordestino. A gente veio aproveitar também, estamos de férias, e aproveitar para rever o açude, que a gente estava 15 anos sem vir aqui no local. Para quem não conhecia antes, vir agora vai ficar muito surpreso com a beleza que está a barragem. A vista por aqui é sempre de impressionar. E independente do ângulo, a sensação é sempre positiva. O açude Oroz tem capacidade para armazenar mais de 1 bilhão de metros cúbicos de água e desempenha um papel fundamental no abastecimento de uma região inteira. Antes da construção do Castanhão, em 2002, o Oroz era o maior açude do Ceará. E neste ano, com as fortes chuvas, sangrou pela segunda vez consecutiva, reforçando sempre a necessidade de manutenção constante para atender visitantes e moradores. Oroz, ele, nesses 65 anos, que esse ano faz 65 anos esse açude, ele sempre veio a crescer, né? Com ilhas que vem aparecendo. Antes a gente só tinha uma ou duas, hoje já tem muitos restaurantes que são ilhas. A gente tem vários barqueiros, vários passeios de barcos que aproveitam bem dessa água, né? A gente também tem algumas partes onde tem a piscicultura, né? Onde o pessoal faz o criatório de peixe para vender aí Brasil afora. Para além do famoso véu de noiva, o espaço ainda conta com a estátua em homenagem a Juscelino Kubitschek, presidente responsável pela inauguração da barragem em 5 de janeiro de 1961, um dos maiores legados de obras hídricas contra as secas no Ceará. Consulte ao doutor. E voltamos então ao nosso Consulte ao Doutor. Consulte ao Doutor de hoje, vamos falar da terceira turma, que negou a validade a testamento por e-mail sem assinatura e sem testemunhas. Vamos observar aí os motivos dessa negativa e quais são as orientações. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega a validade de testamento por e-mail sem assinatura e sem testemunhas. Por unanimidade, o colegiado decidiu que não pode ser reconhecido como testamento particular um e-mail que foi programado para envio após a morte da autora da herança, sem a assinatura dela e sem a presença de testemunhas. A controvérsia surgiu quando um homem pediu a validação de um suposto testamento que teria sido deixado em uma mensagem eletrônica programada para envio 2 dias após a morte da remetente. No texto constava o desejo de destinar aplicações financeiras a ele, que era amigo próximo da mulher, e parte dos recursos a uma instituição de caridade. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o que levou o interessado a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O relator do recurso, o ministro Moura Ribeiro, destacou que a orientação do STJ privilegia a preservação da vontade do testador, mas ressaltou que essa diretriz não autoriza afastar elementos indispensáveis à identificação segura da autoria do documento
especialmente quando elaborado de maneira mecânica, como no caso. A terceira turma considerou que, embora a jurisprudência admita a flexibilização de algumas formalidades, esse entendimento não se aplica à falta de assinatura, que é um requisito essencial à validade do ato. O colegiado seguiu o voto do relator, que entendeu que o problema não está no uso do meio eletrônico em si, mas na inexistência de mecanismos capazes de assegurar a autoria do documento. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da Semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no país. Mas antes, vamos falar aí sobre a questão de terremotos e tremores que estão tendo. Mas aqui no Brasil, um engenheiro no Espírito Santo construiu uma casa projetada para justamente resistir a tremores de terra. Vamos conferir na reportagem da TVE do Espírito Santo. É uma casa. Tem teto, tem tudo que existe em uma habitação. Tem chão, sustentado por uma fundação. Então dá para entrar. A cozinha, paredes, os quartos. E foi feita com muito esmero para resistir a terremotos. Ela treme assim porque o Rondinélio a construiu para ser uma plataforma que simula abalos sísmicos em escala real. É voltada para a avaliação do desempenho estrutural de construções industrializadas. Se fosse de alvenaria, já tinha ido abaixo. A casa de alvenaria, ela é uma casa muito rígida, né? O concreto ele é uma pedra, então ele não suporta vibração. Quando aplicada a vibração em um corpo de concreto, ele tende a trincar. E aí pode acontecer, né, a demolição. Industrializada e modulada. Uma casa nessas proporções, com esse tipo de material, leva em média 1 mês para ficar pronta. Além de ser mais resistente, aguenta calor. Esse pedaço do material que compõe as paredes, olha, exposto ao maçarico. O calor da chama não passa para outro lado. Mas voltando aos tremores... Aí você vai falar, poxa, mas não tem nem terremoto no Brasil. Quem te disse isso? O Espírito Santo já registrou, tá? O segundo maior terremoto do Brasil. Isso foi no dia 28 de fevereiro de 1955. Vitória, Guarapari, Colatina, Vila Velha e Cariacica sentiram a terra, igual a gente está sentindo agora, tremer. Manchetes nas capas dos jornais. A terra tremeu em Vitória. Tremeu a terra no Espírito Santo. O epicentro do abalo foi no mar, a 300 quilômetros da costa, com magnitude de 6,1 na escala Richter, que afere o sismo. A plataforma está chamando tanta atenção que os professores da Universidade Federal do Espírito Santo estão usando ela para pesquisas. O Brasil está numa placa tectônica estável. Então, os tremores ou sismos que acontecem aqui, eles têm baixa magnitude. Mas a tecnologia ela é muito interessante para pesquisa e para desenvolvimento do Brasil. Para o criador da Casa que Treme, a função social desse projeto é o que foi um verdadeiro achado. Essa casa, especificamente, ela pode ser aplicada em áreas de terremoto e áreas de outros abalos também provocados por explosões de pedreira, linhas de trem de ferro, ferrovias, em regiões de alta estrada também, onde tem um tremor expressivo. E quando você pensa também que a construção rápida e o custo barato dessa casa pode atingir até mesmo essa questão do déficit habitacional, é um bom projeto para poder ser aplicado. E com esta última informação sobre esse engenheiro que construiu uma casa que suporta aí tremores de terra, nós também lamentamos o acontecido na Venezuela e em outros países onde tiveram terremotos com percas de vidas e famílias aí se sentindo realmente despreparada para enfrentar uma situação dessa, que muitas vezes não acontece todo dia, acontece 10, 20 anos à frente. Queremos lamentar aí a perca dessas vidas e lembrar que você acompanha as nossas informações ou revê os assuntos através do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br ou no YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também, além disso, no Facebook, a Hora da Notícia Rádio e TV. Queremos agradecer todo o trabalho técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações e utilidades para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.